início a banca de avaliação do trabalho de conclusão de curso da Beatriz Aparecida do Nascimento. Beatriz, como a gente combinou, você tem aí aproximadamente 15 minutos para fazer a tua exposição. Depois a gente, né, como de costume, passa para os membros da banca. Fique tranquila, fique à vontade. A gente está aí para acompanhar a sua exposição. Só queria agradecer a todo mundo pela presença e bora lá. Bom, gente, o meu trabalho tem como tema China e o princípio de não alinhamento, a conveniência da relação Sino-Rússia. Essa apresentação eu vou explicar um pouquinho sobre o tema, os problemas e a motivação da pesquisa, metodologia, abordagem, justificativa, explorar um pouquinho como o trabalho foi dividido, as considerações finais desse projeto. Separei alguns autores e principais referências, os desafios enfrentados ao longo da pesquisa e os impactos na minha formação acadêmica e profissional. Bom, o projeto ele tem como foco a diplomacia chinesa e a política externa, principalmente o princípio de não alinhamento. A ideia é entender como o governo chinês se beneficia dessa ferramenta para alcançar os seus objetivos na política externa. Eu dividi ele em 3 grandes blocos: uma retomada histórica, o princípio de não alinhamento em si e uma análise de caso, que é a análise das relações entre China e Rússia. O problema é entender como a China utiliza do princípio de não alinhamento como um instrumento para afirmar sua presença internacional sem comprometer a sua autonomia política. As minhas motivações foram entender o não alinhamento em uma China contemporânea, a conveniência dessa ferramenta, inclusive essa é uma palavra que vai aparecer bastante ao longo do projeto, e a relevância do tema no mundo repleto de tensões e alianças geopolíticas. O meu TCC ele é muito histórico, ele é muito teórico, então a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa e interpretativa. Tem muito foco na estratégia diplomática chinesa e, ao mesmo tempo, eu tentei trazer uma análise prática, o estudo de caso entre China e Rússia, para a gente entender na prática como é que funciona essa ferramenta, para a gente entender como é que a China se utiliza dela nas suas relações, uma relação bilateral com a Rússia. Teve grande influência do Henry Kissinger na sua obra sobre a China, foi a minha bíblia nesse projeto, apesar de, às vezes, tentar colocar um ou outro contraponto ao longo do TCC. A justificativa, mais uma vez, é entender como a China utiliza do não alinhamento como um instrumento de política externa e como essa ferramenta é utilizada de acordo com as vontades e necessidades do governo chinês. Ao mesmo tempo, capturar as nuances da política externa e da diplomacia chinesa na contemporaneidade. Bom, a primeira parte do TCC é uma retomada histórica. Eu achei importante a gente criar uma base para entender o que motivou a adoção de um princípio de não alinhamento. No capítulo 1, eu começo ali com a era Mao Tse-tung, a Revolução Cultural e um período de grande instabilidade política, um período de grande instabilidade interna na China. A gente tem a chegada do Deng Xiaoping ao poder, uma reformulação e a tendência da abertura econômica chinesa, até a instauração do princípio de não alinhamento em 1982. É aqui que a gente constrói a nossa base histórica para entender como a instabilidade em âmbito nacional gerou a necessidade da criação de uma ferramenta e qual que foi o contexto externo também da China para adotar essa ferramenta. No capítulo 2, eu coloquei o Deng aí para ilustrar. O capítulo 2 explora muito o governo Deng Xiaoping. É aqui que eu busco destrinchar o princípio de não alinhamento, os princípios da política externa chinesa e as estratégias adotadas pelo governo chinês em um período de grande instabilidade política interna novamente, principalmente o massacre da Paz Celestial. É aqui onde são adotadas medidas e estratégias como o desenvolvimento pacífico, que eles vão reformular a política externa e vão moldar uma política externa chinesa para ela chegar aos patamares que a gente tem hoje. E, por fim,
na terceira parte desse projeto, eu faço análise de caso das relações sino-russas, onde eu tento trazer na prática como é feita uma relação bilateral com um grande parceiro da China, que é a Rússia, a base do princípio de não alinhamento. Como você pode ter uma relação tão intrínseca com outro Estado, sem necessariamente ter uma aliança formalizada. As relações entre China e Rússia são tidas como uma parceria estratégica, é o nome oficial dessa relação. E aqui eu também busquei trazer um pouquinho, não só das relações de amizade, mas também da competitividade pela influência na Ásia, o avanço da influência chinesa no continente asiático e como se dá a competitividade com a Rússia, explorar um pouquinho os tratados e as organizações que os dois fazem parte e como essa relação se dá. Nas considerações finais, eu acho que fica importante destacar como o princípio de não alinhamento ele é conveniente ao governo chinês, como não existe um livro de regras a ser seguido, como essa ferramenta ela é moldada, adaptada e utilizada de forma conveniente, da forma como lhe convém ao governo. Eu exploro um pouquinho também os debates das relações internacionais chinesas. A gente tem alguns grupos na China debatendo sobre a manutenção ou não do princípio, debatendo se no futuro, com a ascensão ou não da China ao status de hegemon, é interessante se manter sem aliados formais, em um grupo repleto de aliados, e as divergências entre essa teoria e o que o governo faz. O que os teóricos pregam e o que o governo segue são coisas diferentes. Então, eu tento dar uma analisada um pouquinho nessa realidade. A gente tem também um pouquinho do debate sobre China e Rússia, que é vantajoso ou não formalizar essa aliança. A tendência é que ela não se formalize no futuro, próximo ou a médio prazo. A tendência é que essa relação ela se mantenha como uma parceria estratégica, do jeito que continua sendo. Quando eu terminei o TCC, não existiam ainda as tensões entre China e Estados Unidos na questão tarifária. Então, a minha análise foi muito em relação ao atual período entre Rússia e a guerra da Ucrânia. Então, não era muito conveniente a China se tornar aliada da Rússia, talvez hoje não seja uma aliada formal, nesse caso, né? Talvez hoje não seja tão interessante da Rússia formalizar essa aliança, mas por trás dos panos a relação entre as duas segue da mesma forma, segue tão intrínseca como. E por fim a gente chega numa questão de resiliência da política externa chinesa. Eu acho que é importante entender, não só no período de tempo analisado, não só no marco temporal analisado no TCC, mas para quem entende sobre a China, como a China se molda, como ela se transforma para sobreviver. Então, independente dos desafios que possam vir a surgir, da permanência ou não do princípio de não alinhamento, da necessidade de mantê-lo ou não, a tendência é que a China se molde e se adapte para sobreviver e para tirar o melhor proveito da situação. Agora, a tendência é que seja feita o que seja necessário. Bom, gostaria de destacar alguns dos meus autores e principais referências, não trouxe todos, porque foram muitos. O Kissinger, eu acho que foi a minha grande bíblia nesse projeto. A sua obra sobre China me trouxe muita clareza, principalmente sobre as eras Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Foi um grande poço de informações. Mas, ao mesmo tempo, teve o Zhao. Zhao é um autor sino-americano, nascido na China, formado na Universidade de Pequim, mas tem mestrado e doutorado em universidades americanas, atual professor em Denver. E ele era meu contraponto ali quando o Kissinger tinha tendências, talvez por toda a sua história, muito norte-americanas, há uma visão muito norte-americana. O Zhao, eu acredito que conseguia me dar um certo contraponto ali, uma visão menos ocidental, talvez. E gostaria de também deixar uma menção honrosa a Ronan Stein,
no texto Contending Ideas on China's Non-Alliance Strategy, porque foi o primeiro texto que eu li que falava sobre princípios de não alinhamento. Foi na aula de política externa, e foi a partir desse texto que eu escolhi o tema. E aqui eu já sabia alguns trechos que teriam nesse projeto, já sabia como eu queria saber mais sobre isso. Então, deixei a menção honrosa a esses teóricos também. Bom, desafios enfrentados na pesquisa. Falta de fontes específicas. Não tem muitos, pelo menos, durante esse projeto, textos específicos sobre princípios de não alinhamento. Foi um projeto de garimpo de textos de política externa, obviamente. Então, foi muito sobre pesquisar histórias da política externa chinesa ou períodos da política externa chinesa e garimpar palavras-chave para tentar encontrar textos que falavam sobre o princípio de não alinhamento. E quando eu achava, às vezes eram de autores orientais, eu precisava pedir autorização para acessar esses textos. Às vezes eu conseguia, às vezes não. Às vezes eu conseguia baixar esses textos na internet, às vezes não. Então, foi uma dificuldade dele. Às vezes eu conseguia em mandarim, às vezes o Google Tradutor me ajudava, às vezes ficava mais confuso ainda. Então, essa foi uma das dificuldades. E a coleta de dados, principalmente na terceira parte do projeto, nas tabelas comparativas entre China e Rússia. Cada banco de dados da ONU tem um software diferente, com legendas diferentes. E eu apanhei demais para baixar, entender aqueles filtros. Então, algumas tabelas demoraram talvez mais do que deveriam, mais tempo do que deveriam para serem feitas. Às vezes eu baixava alguns dados e não era o que eu precisava, então eu apanhei bastante dos sites da ONU nesse sentido. E por fim, os impactos na minha formação acadêmica e profissional, eu vou juntar aí dois em um: o aprofundamento em diplomacia chinesa e política externa e o contato com pensadores chineses de RI. Eu acho que por motivos acadêmicos a gente está muito condicionado às relações internacionais ocidentais, as teorias ocidentais. E ter a chance de conhecer autores orientais, ter a chance de conhecer novas teorias, talvez novos problemas, novas visões, foi muito legal. Assim, foi como política externa sempre foi as minhas matérias, PEB 1 e PEB 2, e PEX 1 e PEX 2, sempre foram as minhas aulas favoritas. Então foi como voltar a essas aulas de novo, ter a chance de aprender coisa nova. Então, nesse sentido, eu gostei bastante. Novos insights de cooperação entre Rússia e China. Gostei muito, muito de aprender mais sobre esses dois gigantes e as relações que eles têm. Aprendi bastante, principalmente sobre China e Rússia no pré-Guerra Fria. Teve muita informação nova, que talvez eu não sabia antes. Então, foi muito interessante. E talvez até sobre projetos conjuntos que não são tão divulgados, ou que talvez eu não tive acesso antes disso. E por fim, despertar interesse acadêmico futuro. Quem me conhece sabe que eu sempre fui aí do mercado privado, falava em fazer um mestrado daqui a uns 10 anos, ou um pouquinho mais. Talvez esse tempo tenha diminuído para uns 3, uns 2, e seguir nessa linha de pensamento em política externa, seguir pesquisando China. Fiz um pouquinho de mandarim, depois desses textos, talvez vou para estudar para ver se eu entendo algum, que eu peguei em mandarim, tem o Google Tradutor, mas eu acho que foi muito importante fazer esse TCC porque me deu mais vontade de continuar pesquisando sobre o tema. Muito obrigada. Muito bom, Beatriz. Obrigado. Seguiu bem aí dentro do tempo. Conseguiu, acho que, apresentar, seguir toda a sua programação com bastante propriedade. Eu vou pedir a princípio só para você descompartilhar a tela, que aí o Ricardo e o
Bebeto aparecem com mais destaque nas intervenções deles. Vamos começar com o Ricardo. Bebeto, tudo bem para você? O Ricardo é o nosso ilustre convidado. Em qual hemisfério você se encontra nesse momento, meu amigo? Nesse momento eu estou no Chile, então não estou muito longe. Então, tá bom, tá pertinho dele. Fazendo pesquisa de campo. Então eu vou passar a palavra para o Ricardo Lopes Cotes. O Ricardo é um amigo aí de alguns anos já, que eu conheci em Florianópolis, lá no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, onde ele fez o mestrado dele. Tive uma breve passagem lá como professor visitante. E atualmente ele faz doutorado em Xangai, que você está? Em Hong Kong. Hong Kong. E aí eu acho que vai conseguir também contribuir bastante com a discussão, conhece muito sobre o tema e fique à vontade, Ricardo. O espaço é teu, o microfone é teu. Obrigado, Hermes, pelo convite. Obrigado, Beatriz, também. E pelas palavras, né? Foram muito gentis. Eu gostei da estrutura do trabalho. Eu gostei que o trabalho está uma estrutura bem simples, mas bem direta. Isso é bom, porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo, né, na graduação, até no mestrado também, e acaba se complicando muito, né? Gostei que você foi bem concisa no que ia tratar e, bom, foi desenvolvendo os capítulos ali. Achei que ficou bem construído. Parabéns para você e para o Hermes também por fazerem essas escolhas aí na estruturação do trabalho, né? Você comentou que talvez tenha vontade de fazer mestrado no futuro. Então, vou fazer algumas sugestões, assim, aos pouquinhos, né? Mas não interprete assim como grandes críticas, porque não é o caso, assim. Você citou ali, né, alguns autores que você gostou bastante na análise, né? Por exemplo, o Huanan e o Fan, e tem também algumas citações do Oliveira Júnior que elas se repetem bastante, assim. Daí só para ter um pouco de cuidado, assim, no futuro, quem sabe, quando for, para trazer mais um diálogo entre os autores, assim, porque em alguns momentos fica muito unilateral, assim. Então, por exemplo, ali tem na página 16, 19, 20, tem muitas citações seguidas do Huanan e do Fan, né? Ou é um autor só, desculpa, agora eu me perdi aqui. Mas tem muitas citações seguidas, né? Daí isso às vezes, por mais que o autor tente ser imparcial, ele acaba trazendo um pouco da sua perspectiva, das suas opiniões quando escreve, né? Por mais que seja um texto acadêmico. Então é bom trazer. Tem uma parte que você traz um diálogo, porque é como se fosse um diálogo, né? Quando você traz mais de um, você traz assim intercalado o Kissinger e o Elias Jabor e o Gabriele, né? Eu achei muito legal isso porque esse é o objetivo mesmo. Eu fico imaginando como se fosse uma conversa, né? Brincadeiras à parte, assim, como se fosse uma conversa entre o Kissinger e o Elias Jabor. Seria uma conversa bem interessante de ver, assim. Isso é legal quando acontece. Então, por isso que eu digo tomar cuidado, assim, para não citar muito, assim. Daí o Oliveira Júnior também aparece bastante ali, página 22, 27, 29. Enfim, mas não é algo que desqualifique seu trabalho, que é só para atentar assim para o futuro, né? Se você realmente for para o mestrado ou quiser fazer um outro trabalho acadêmico, assim. É um trabalho que cobre um período de tempo bem longo, né? Na política externa chinesa. Então, por isso, eu entendo que alguns pontos não tem como entrar a fundo, porque é muita coisa, né? Mas você mencionou muitas dos conceitos que são importantes. Você mencionou o movimento dos não alinhados, que depois viria a se tornar Sul Global, aparece na página 14. Comentou sobre a política externa do terceiro mundo, do Mao Tse-tung. Tem os 5 princípios da coexistência pacífica, que aparece na página 22. Então, assim, tá bem... Tem tudo que tinha que aparecer, digamos assim, pelo período, né? Mas, por exemplo, os 5 princípios era um ponto que daria para ter, talvez, escrito uns 2 parágrafos sobre eles, assim, porque
até hoje estão vivos na política externa chinesa, né? Alguns desses conceitos, com o tempo, bom, a realidade internacional evolui, alguns conceitos são abandonados ou valem mais para um certo período do que para outro, mas os 5 princípios até hoje, de vez em quando, voltam. Voltavam mais até antes do Xi, mas ainda de vez em quando voltam, assim, então seria bom ter abordado um pouquinho mais. Mas, de novo, assim, não é algo que... Não acho que o TCC esteja mal feito por isso, são só sugestões, né, para o futuro, para melhorar, assim, né, digamos. Aparecem as 4 modernizações que você menciona, né? Eu só senti falta, talvez, também de abordar um pouco mais sobre o cisma sino-soviético, assim, né? Quando tem o período ali do fim do Mao Tse-tung e do início do Deng, né? Mas eu também compreendo que é muita coisa, né? Então, que o TCC a gente, não sei, às vezes tem 3 ou 4 meses para fazer, né? Então, 6 meses no máximo, né? Então, mas enfim, é outro ponto que talvez poderia parecer um pouco mais claro, assim. E, bom, nas suas conclusões você tem uma conclusão quase realista, assim, sobre a política externa chinesa, né? Sobre a busca de interesses, eu acho. Depois eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque o uso digamos assim, o uso do não alinhamento, assim, ele é um princípio, mas o quanto ele é realmente um princípio ou uma conveniência, né? Você traz um pouco isso nas conclusões, mas eu queria ouvir um pouco mais, assim, da sua opinião sobre isso, porque, bom, quando a gente vai estudando diferentes temas da política externa chinesa, sempre fica um pouco complicado porque eles muitas vezes não definem muito claramente, né, os conceitos. Então, por exemplo, até a Belt and Road, lá que era a Rota da Seda, hoje já nem se fala mais muito, mas é uma das críticas que sempre fizeram a esse conceito e tem a outros também, né? E o que é a Belt and Road? O que é o não alinhamento, né? Porque os chineses parece que usam esses conceitos como melhor lhes convém, né? Dependendo do momento, assim, para os seus interesses estratégicos. Então, depois, eu não sei se a gente faz as perguntas agora, se eu primeiro comento, depois eu... Como é que faz, assim? Como você preferir, Ricardo. Você pode ir fazendo, a Beatriz vai anotando, aí depois ao final ela te responde. Pode. Ou se você preferir que ela vá te respondendo para você ir avançando, aí você escolhe, mas a princípio ela anota e depois ela organiza as ideias. Beleza. Eu gostei bastante agora me lembrei aqui do período que você falou que teve muita dificuldade na coleta dos dados ali, que fica mais ou menos entre a página 45 e 50, e você entra na parte bem material, assim, né, da parceria sino-russa, né? Você coloca ali os fluxos de comércio, de investimento, e uma das questões que passam, assim, é a questão energética, né, que você comenta ali, assim, que é um dos pilares mais importantes dessa parceria. Você mostra ali na tabela, né, que a Rússia exporta muito, principalmente petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos, enfim, né. Eu gostei bastante porque daí sai um pouco da análise teórica e histórica e traz para o momento atual, né. E é um ponto que, se você quiser depois fazer um mestrado, também você pode... Tem muitos caminhos aí, né? Tem um caminho de analisar, quem sabe, a parceria sino-russa em organismos multilaterais, como os BRICS ou a Organização da Cooperação de Xangai. Tem um caminho de analisar as questões energéticas dessa parceria. Tem muitas possibilidades, né? Então, deixa eu só ver aqui o que eu tinha comentado, que eu tinha pensado aqui. Depois, para terminar, assim, eu vou deixar uma pergunta para você comentar depois sobre a assimetria, né, da parceria, que começa
como você mostra, né, que a União Soviética tem mais poder militar e maior até peso econômico, e hoje em dia, bom, essa parceria está mais assimétrica, né, em favor da China. Então eu queria que você comentasse mais sobre como você vê a continuidade dessa parceria, visto que tem essa assimetria, né, que a China despontou tanto e frente ao outro parceiro, né. Vou deixar por aí, então, e a gente vai vendo como vai o diálogo. Obrigado. Beleza, Ricardo. Obrigado aí pela leitura, pelas observações. Beatriz, eu vou passar para o Bebeto, que aí também depois no final a gente retoma com os argumentos dos dois. Beleza? Então, Carlos Roberto Stein Prado Filho. Olá, pessoal, boa tarde. Oi, Beatriz. Obrigado pelo convite, viu? Por lembrar de mim. Foi eu que te dei política externa, né? Foi. 1 e 2, né? Uhum. Legal. Obrigado, Hermes, aí pelo convite. Obrigado, Ricardo, pela presença. Os demais. Beatriz, gostei do seu trabalho, viu? Gostei de ler. Foi fácil de ler, porque está bem escrito. Se eu encontrei um ou outro erro de português, foi muito, tá? E eu vou primeiro falar algumas questões mais pontuais e aí depois mais geral, tá? E como você colocou lá a última coisa que você está pensando em seguir carreira acadêmica, fazer mestrado, leve mais como críticas construtivas, tá? Para você dar continuidade, saber onde é ali mais crítico para você arrumar, tal. Que nem eu falei, seu trabalho achei que está bem escrito, gostei do título, tá? E já no título ali acho que aparece uma palavra que é uma palavra que faz parte da sua visão sobre o tema, tá? Que é a palavra conveniência. Só que aí tem um ponto que apareceu na sua fala de apresentação, você falou assim, essa palavra vai aparecer bastante. Tá? E aí eu fui pesquisar quantas vezes essa palavra aparece. Aí assim, eu entendo que ao longo do texto você discute essa ideia, mas você quer saber quantas vezes ela aparece? Fora o resumo, que ela aparece 2 vezes, ela vai aparecer uma vez na introdução, que é a hora que você vai falar o que você vai tratar no capítulo 4, e aí ela aparece só mais uma vez no capítulo 4, tá? Que é onde você discute pontualmente o que você acha, onde você acha que está a conveniência na relação entre Rússia e China depois de tratar a balança comercial. Tinha que aparecer mais, tá? Para você sempre retomar essa sua visão própria sobre o tema, né? Que está ali contida, né, na escolha dessa palavra conveniência que você coloca desde o título. O assunto atual, né, eu acho muito interessante, porque é um assunto assim, que nem você falou, realmente é difícil encontrar trabalhos específicos, mas é um assunto que está sendo tratado no senso comum, na mídia, né, mas sempre de maneira superficial. Então, tem o seu valor você tratar isso na academia e acho que, se realmente você gostou, esse é um caminho frutífero, tá? Que tem bastante fôlego para você aprofundar, tratar no mestrado, no doutorado. Gosto de estudo de caso, tá? Acho que a parte ali do estudo de caso no seu trabalho é uma das partes que eu achei mais interessantes, porque você consegue aprofundar mais, tá? Que nem o Ricardo falou, a parte histórica era um período muito grande para você tratar, então você teve que escolher, né? E aí você seguiu a divisão de um dos autores, acho que se não me engano do Simões, né? Ele coloca ali 3 períodos com o massacre da Praça Celestial no meio, tal, como um fato, como um marco histórico, né? Então ficou bem selecionado, mas o que eu mais gostei foi lá do estudo de caso, que é aí onde você vai colocar a sua discussão, às vezes, sobre o que é conveniente, ou como aparece o princípio de não alinhamento, né? Bem, um ponto que eu acho mais crítico, que eu acho que talvez seria necessário você rever, tem uma certa confusão na maneira como você usa citações. Tá? Citação indireta não precisa pôr página.
E se você põe página como você pôs, tem que estar lá na página o assunto que você está tratando naquele parágrafo. Algumas vezes eu fui verificar, tá? Então, por exemplo, tem lá na página 16, acho, você faz uma citação do Kissinger, aí põe lá a página 138. Eu tenho o livro do Kissinger aqui, eu fui lá ver, eu vi que na página 138 é outro assunto, que não aquele que está sendo tratado no parágrafo. Então, mais cuidado com esse uso da citação. E citação, se for direta, aí você usa a página e aspas. Tá? Então, quando é direta, você vai usar as palavras do autor. Quando é indireta, às vezes você vai tratar de maneira mais generalizada a ideia que o autor está exprimindo num livro, num capítulo, num parágrafo. Por isso que você, às vezes, você não coloca página. Né? Porque é uma ideia que está sendo tratada em mais de uma página, às vezes. E aí eu tenho no texto grifado, tá? Depois eu te mando o arquivo, que aí dá para você seguir onde aparece essas confusões de citação. Isso é muito importante porque o leitor, às vezes, ele quer ir ver a sua referência, ou ele quer se aprofundar naquilo que o autor que você está usando aborda. Então, a citação ela tem essa importância, né? Tem uma questão aí que acho que a gente tratou junto. Eu lembro que você fez uma apresentação para mim na aula que era sobre a ASEAN, se eu não me engano. A gente usou um autor chinês. E eu acho que é um assunto muito importante dentro desse objeto de estudo seu, que é essa questão de como a China se define, como ela define a sua diplomacia. Que eles vão dizer que eles não fazem aliança porque alianças seriam entraves. E aí, na página 19, aparece uma discussão ali em um parágrafo que você usa a palavra confiança. Tá? Não sei se você lembra, mas nessa aula que a gente tratou da ASEAN, diplomacia chinesa, eu usei bastante a ideia de expectativa comportamental, que é o que alguns autores chineses usam para definir a diplomacia asiática, a diplomacia chinesa em específico, que é justamente essa ideia baseada na ASEAN, que é um processo de integração regional de acordos não baseado em tratados, em assinatura de tratados, mas em expectativas de comportamento. É por isso que a ASEAN está desde a década de 60. Ao modo de ver da ciência ocidental, ela é um processo que pouco evoluiu. Mas, ao modo de ver dos orientais, né, dos estudiosos orientais, ela é um processo que tem mais de 60 anos e que continua em expansão, apesar de não ter tratados. Então, o que explica esse sucesso? Eles vão dizer que é justamente essa estratégia, né, de fazer parcerias, de construir certas tradições diplomáticas, ao invés de focar em tratados. Acho que essa é uma parte importante, você pode aprofundar até para entender o significado dessa palavra conveniência, né, dentro da diplomacia chinesa. E aí, também faço um questionamento para você, já que a gente fez PEB 1 e 2, né? Para estudar a PEB conforme o Amado Servo, o Altemani, que eu usei bastante, eles vão usar a palavra pragmatismo, que é inclusive como os diplomatas brasileiros nomeavam alguma das correntes, né, de diplomacia brasileira. E se a gente pensar, qual que é a distinção entre pragmatismo e conveniência? Acho que é interessante para a gente, enquanto pesquisador brasileiro, pensar nessas aproximações, porque muito dos estudiosos chineses, orientais, eles vão dizer que existe uma incompreensão ocidental sobre a diplomacia asiática e como ela se desenvolve. E aí eu vejo, quando eu leio conveniência, não alinhamento, não tem como eu não lembrar do pragmatismo, que vem lá desde a escola do Rio Branco, né, da fundação do Instituto Rio Branco, que pregava o pragmatismo nas relações internacionais, tudo aquilo que a gente estudou nas aulas de PEB. E aí me pergunto se isso não surgiu na hora que você estava pesquisando, se você não conseguiu assim enxergar essa certa
comparação possível, né? Uma correção, acho que você também, importante fazer, pontual, aparece na hora que você fala da conferência de Bandung, você coloca a China, na página 14, como uma das lideranças. Tá? A China não foi uma liderança na conferência de Bandung. Ela foi mais uma espectadora. Quem estava ali mais à frente era a Indonésia e outros países ali mais do Sudeste Asiático, né? A China se manteve nessa mesma posição, que você está chamando de conveniente, eu vejo mais como pragmático, talvez, que era de não se alinhar nem ao movimento dos não alinhados. Né? Então, ela não foi uma das lideranças, tá? Inclusive, você usa a citação do Simões. Não, e aí eu fui lá na citação, na página, vi que não é bem isso que ele fala, tá? Algumas fontes eu senti falta, mas principalmente em discussões, em conceitos pontuais que eu acho que são importantes. Por exemplo, maoísmo e confucionismo. Você coloca na nota de rodapé para explicar, né, o que seria, mas não usa fonte. Talvez se você usar fonte ou inclusive citação, você consegue exprimir melhor a ideia. Tá? Porque são questões importantes ali que a gente está tratando, né? Maoísmo, confucionismo, tem que estar bem explicadinho. Já que você coloca só como nota de rodapé, que seja uma boa nota de rodapé com fonte, né? Indo para o capítulo 4, né, que é aquele que eu falei que eu gostei mais, achei que é a grande contribuição do seu trabalho, gostei que você conseguiu tratar o passado e o presente, tá, nesse capítulo. Por mais que tenha muito assunto para tratar agora no presente, você voltou lá no passado para mostrar que houve uma ruptura, né? Achei um pouco falta daquilo que o Ricardo falou também, de tratar um pouco mais, às vezes é 2 parágrafos a mais, falar da ruptura sino-soviética na época, né? Mas você falou, tá? Não foi algo que faltou. Você falou que às vezes a gente sente falta a mais porque conforme a gente lê, a gente identifica pontos mais importantes, assim, para a construção do raciocínio que você está tentando passar, né? Uma questão que eu acho que ficaria legal você discutir também ali no finalzinho, que seria o último, né? O mais recente, é essa discussão, conforme você usa a palavra velada, né? Acho que é uma palavra cabível ali para tratar a forma como a relação se dá hoje, mas existem questões mais pontuais assim para você pegar, por exemplo, como que a China está apoiando a Rússia na guerra contra a Ucrânia? Ela diz que não envia armamento, mas alguns autores vão dizer, olha, pega uma guerra que hoje em dia se dá em grande parte através de drones, os chips dos drones russos vêm da China. Tá? Então, até que ponto nesses novos formatos de guerra um chip não é um armamento também, né? Tem uma referência que você usa bastante e não está lá nas referências, tá? Que é a referência do Oliveira Júnior. Não está nas referências bibliográficas, mas é um texto que você usa, então ficou faltando lá, coloca lá depois. E nesse capítulo eu gostei que você aprofundou bastante a questão comercial, mas você trouxe também outras discussões em relação às outras áreas, né? De armamento, de guerra, de território, falou do território da boa vizinhança, né? Que eu acho que é uma forma interessante de ver o apoio da China na Rússia, o apoio da Rússia, do apoio da China à Rússia na guerra, né? Porque é justamente uma questão territorial e que a China também tem questões bastante sensíveis, né? Nesse ponto de integridade territorial. Eu ia perguntar para você se você chegou a ver algum posicionamento em relação à Índia e Paquistão, mas conforme você me falou, você terminou o trabalho antes da guerra tarifária, então terminou também antes desse conflito, dessa reascensão do conflito Índia-Paquistão, né?
Nesse capítulo também vai falar de energia, de transporte, conexão, então gostei bastante, realmente, do capítulo 4, achei que tá legal. E, por último, também, eu acho que foi justamente o que o Ricardo comentou, senti falta de você pontuar os princípios, tá, que você utiliza, porque é justamente nessa discussão de princípios que talvez você vai conseguir problematizar conforme esses princípios. São princípios ou são ideologias ou são conveniências? É aí que eu penso um pouco na palavra pragmático, né? Porque são princípios usados conforme a conveniência, ou seja, eles são conforme a estratégia se torna pragmática para a China, ela vai evocar esses princípios. E aí, por exemplo, na página 20, que você cita os princípios, né? Acho que utilizando como fonte o Kissinger, que aparece: a China tem os 3 princípios que se desdobram em outros 2. Tá? Essa parte eu achei que foi um salto muito grande e não ficou muito claro como que um princípio se desdobra em outro. É um desdobramento que é cronológico, veio depois, ou é mais uma análise de alguns analistas de relações internacionais que vão identificar esse desdobramento. Mas ali, quando aparece a primeira vez na página 20, seria o local para você pontuar. Tá? Mas que nem o Ricardo falou, às vezes os próprios chineses não particularizam, né? Não pontuam o que é exatamente o não alinhamento. E provavelmente isso é proposital, né? Porque quanto mais indefinido, mais maleável, ou seja, mais possível de ser usado de forma conveniente. Mas aí é uma discussão também, pode ser enriquecedora para o assunto, né? No mais, parabéns pelo trabalho. Obrigado de novo pelo convite. É legal ver você terminando essa etapa aí. Aluna dedicada, muito boa. Foi legal ter participado da primeira parte também da sua orientação. E é isso. Se você continuar aí estudando, quiser ajuda, indicação de fonte, pode contar comigo. Valeu. Obrigado, Bebeto. Agradeço de novo, né, o convite, a participação e também acho que essa etapa inicial lá no início das orientações com a Beatriz, né, você que começou e depois acabou, né, se desligando aqui da instituição e ela me procurou de maneira muito conveniente, pragmática, né, Beatriz? Ela precisava de alguém para formalizar o vínculo dela. E aí já desde o início a gente pensou em ter você aqui na banca até para acompanhar o desenvolvimento do trabalho que começaram juntos. Beatriz, veja aí desse conjunto de reflexões o que você consegue responder a eles, o que você acha que efetivamente pode complementar ainda nessa entrega ou que fica para um outro momento. Então, fica à vontade aí para dialogar com o pessoal. Bom, muito obrigada aos dois pelas palavras. Eu anotei tudo, depois eu vou rever as gravações para tentar organizar o máximo de ideias possíveis. Eu acho que a parte, principalmente dos princípios, dá sim para desenvolver mais e dá para falar mais sobre a ruptura sino-soviética durante a era Mao-Deng, sem problema algum. Vou levar em consideração todas as questões de referência, obviamente, sem problema algum. E eu anotei as perguntas, mas calma aí que eu me perdi um pouquinho. Tem muita anotação aqui. Bom, deixa eu começar com as perguntas do Ricardo, falar um pouquinho mais sobre essa minha questão da conveniência, né? Do não alinhamento. Eu acho que dá até para juntar um pouquinho, talvez, com a pergunta do Bebeto sobre o pragmatismo. Eu enxergo essa questão, talvez começar com a do Bebeto e terminar com a do Ricardo, a primeira do Ricardo. A partir do momento que não existe um livro de regras, eu acho que eu citei até na apresentação, nas minhas considerações finais, a partir do momento que você não descreve ali um livro de regras para um princípio, você deixa ele em aberto,
é muito fácil você deixar as coisas acontecerem de maneira conveniente. Então, eu enxergo o quarto capítulo, né, a parte 3 desse trabalho, que é a análise prática das relações. Eu acho que foi o período desse projeto onde eu consegui finalmente entender na prática como a China utiliza o princípio de não alinhamento, como essa ferramenta é utilizada, e aí veio a ideia da conveniência. A partir do momento que você não tem regras a serem seguidas, fica muito claro que eles vão utilizando da maneira como convém. Então, se é mais interessante expandir as relações com a Rússia a uma maneira de uma aliança sem limites, que foi o que eles fizeram no início dos anos 2000, expandiram isso depois, ou brecar um pouquinho essa aliança, caso as coisas... essa parceria, ou brecar ela, caso a visão do mundo sobre a Rússia ou esses projetos em comum deles não tem tanto retorno, eu acredito que essa vai ser a postura da China. A partir do momento que você não tem um livro de regras a seguir, tudo é válido, em certo ponto. Se você não tem um tratado ditando o que vai ser feito, então, até certo ponto, quase tudo é válido. Eu acredito que essa meio que é a visão que o governo chinês vai se utilizar. E ainda mais baseado na história da política externa chinesa. Eles são adaptáveis, eles vão fazer o que for necessário para continuar sobrevivendo. Então, existe um controle interno muito grande e esse controle ele reverbera no mundo externo. Então, eu acho que a conveniência e o pragmatismo eles são opostos nesse sentido. Eu acho que deixar algumas coisas em aberto, ou deixar algumas coisas sem explicação, ou deixar algumas coisas com base na filosofia chinesa, que é o que a gente vai explorar na questão do confucionismo, são muito válidas, como base da política externa chinesa, e não ter um livro de regras a seguir e deixar essa ferramenta a ser utilizada da maneira como convém, é a melhor maneira ali do governo de lidar com essas relações. Em relação... Então, eu acredito que no futuro, a minha visão sobre o governo chinês, ou sobre pelo menos a política externa chinesa, eles vão continuar utilizando essa ferramenta até o momento onde ela é benéfica. Então, se utilizá-la é benéfica, ela vai continuar sendo utilizada dessa maneira. Se para alcançar novos níveis existe uma questão sobre uma corrida hegemônica ou não, o governo fala que alcançar a hegemonia, pelo menos nos textos que eu li, não é o objetivo, alguns falam que deveria ser. Se para alcançar esse status de hegemon são necessárias alianças formais, talvez seja isso que vai ser feito no futuro. Então, se for conveniente largar o princípio de não alinhamento, eu acredito que isso será feito, mas simplesmente porque é o que é necessário para a manutenção da existência de uma política externa chinesa. E em relação à simetria da parceria entre União Soviética e Rússia, começou de um jeito interessante. A gente tem um pré-Guerra Fria, você tem a União Soviética e uns Estados Unidos ali protagonistas de uma batalha bipolar, uma China no meio, uma China enfrentando uma instabilidade doméstica muito grande e se reestruturando, e a balança comercial ali, ou ver os números da economia chinesa lá embaixo, a Rússia um pouquinho mais acima, com a abertura da economia chinesa e as diversas reformas que foram feitas, ou há essa inversão, mas acredito que hoje a parceria que há entre China e Rússia, ela é benéfica num nível não somente financeiro, assim, talvez
a presença da Rússia seja mais importante para a China do que necessariamente em questão de balança comercial. É óbvio, né? Se você exporta mais do que importa, é muito mais legal, no sentido, na visão da China para a Rússia. Mas para a Rússia, ter um parceiro como a China representa ter uma grande potência ao seu lado, ter um vizinho tão grande ao seu lado. E tem uma parte no meu TCC que eu lembro que, mais do que uma questão econômica, às vezes mais do que uma questão ideológica, o ódio aos Estados Unidos é um ponto muito grande que une essas duas nações e a tendência a expulsar a presença norte-americana da Ásia, a afastar a presença norte-americana da Ásia. Então, talvez a assimetria na balança comercial ela acaba se reduzindo mediante as outras vantagens dessa relação. Talvez as parcerias em projetos de energia, em infraestrutura, projetos conjuntos para afastar a presença norte-americana do continente asiático, ela supere um pouquinho as questões econômicas nesse sentido. E a presença de duas grandes potências dessa, se apoiando principalmente talvez no Conselho de Segurança da ONU, ou em qualquer outra questão que necessite de um apoio em outros blocos, seja extremamente importante. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Ricardo tinha mencionado, talvez que depois quisesse voltar na discussão. Se você quiser, Ricardo, fica à vontade. Bebeto também. Não, por mim está tranquilo. Gostei das considerações e também depois o outro avaliador já falou algumas das coisas também que eu poderia talvez comentar, então já estou satisfeito. Beleza. Bebeto também? Nunca estou satisfeito, assim, mas estou satisfeito. A única coisa, Beatriz, as citações. Se for citação indireta, tira as páginas, tá? Pensando no leitor e pensando na formalização do trabalho mesmo. Porque a maioria das suas citações são indiretas, mas todas você coloca página. Então, tira as páginas que você resolve, mais fácil. Mas aí você vê que seu orientador, se é isso mesmo. Bom, gente, só para também dar minha palhinha por aqui, acho que é primeiro parabenizar a Beatriz pelo desenvolvimento do trabalho. Foi um trabalho de muita autonomia. Então, quando ela me procurou, que eu já mencionei rapidamente, em função do encerramento do vínculo do Bebeto, eles já tinham iniciado, Beatriz já tinha iniciado as leituras, já tinha ali uma série de materiais coletados, já tinha alguma coisa escrita, né, Beatriz? Então, foi mais no sentido de dar essa continuidade, de dar desse encaminhamento. A gente teve aquela conversa que eu sempre tenho sobre qual que é o teu objetivo com esse trabalho de conclusão de curso, aonde você quer chegar com ele, para que você está fazendo ele, além de cumprir a formalidade da exigência, né, do nosso curso. A Beatriz foi bastante honesta desde o princípio, que era, né, um pragmatismo mesmo. Mas aí acho que até ao longo do trabalho ela foi sendo mais cativada pelas leituras, pelo tema. Mas ela foi de fato assim muito responsável. Acho que até mais do que autônoma, acho que é no sentido de muita responsabilidade. Ela foi sempre me reportando sobre os avanços, sempre compartilhando. A gente tinha um documento compartilhado, mas sempre muito responsável com os prazos, né, que ela mesma colocava, ela cumpria. Nos momentos que ela precisou estender um pouco, alterar, ou, enfim, teve alguma situação que fugiu daquilo que estava programado, ela mesma se reorganizou, mandou para mim, apresentou uma nova proposta. Então, assim, foi, da minha parte, eu deixei lá no piloto automático e fui só acompanhando, nem muito de perto, pelo contrário. Então, assim, isso... acho que para ela acaba sendo muito positivo, ela conseguiu perceber que tem esse nível de responsabilidade, esse nível de autonomia, e de alguma forma também dá muita, eu posso dizer,
é uma característica muito pessoal, muito dela ao trabalho, né? Desde a escolha dos caminhos até mesmo o desenvolvimento. E aí, como vocês perceberam, né, com grau de qualidade, tanto da escrita, quanto da organização, quanto da construção das ideias, eu acho que foi aí um trabalho de conclusão de curso muito bem feito. O TCC ele tem para nós eu acho que essa característica que é oferecer as ferramentas de pesquisa, oferecer as ferramentas de organização do material, de escrita, de redação. Sempre digo, né, para eles, para vocês, que a gente não espera uma pesquisa original, a gente não espera uma reflexão super nova. Se isso vier, ótimo, maravilhoso, se isso acompanhar, mas não é esse o objetivo. E aí a Beatriz se propôs a um tema que ele é um tema difícil, denso, né, porque engloba aí uma duração relativamente longa de um aspecto que a gente depende muito de análises de terceiros, né? Então ela conseguiu fazer as reflexões a partir de análises de outros autores, de outros analistas, até do nosso tão controverso Henry Kissinger, né? E aí, justamente porque ele incorpora um pouco né, da perspectiva acadêmica, mas muito também de quem foi um formulador e um executor de política externa, né? Então é muito difícil trabalhar com os textos dele. E ele não faz questão nenhuma de deixar isso de fora, né? Inclusive, sempre que possível, ele relembra os momentos em que ele teve ali o poder de decisão na política externa dos Estados Unidos, né? Então é sempre muito controverso nesse sentido de olhar para o Kissinger como acadêmico, a despeito dele ser, né, ter ido para essa posição pela condição de acadêmico dele anteriormente. Mas, enfim, isso aí é papo para outra discussão. Mas eu acho que ela conseguiu cumprir esses objetivos e penso que, como eu, ela esteja satisfeita aí com o trabalho final. A gente tem, Beatriz, aquela formalidade. Se estivéssemos todos aqui na Fadir em Dourados, eu pediria para as pessoas saírem da sala. Não vou fazer isso com todo mundo que está aqui. Criei um link paralelo que eu vou mandar para o Ricardo e para o Bebeto, só para a gente manter essa bobagem, mas enfim, que eventualmente em TCCs mais complexos a gente tem que fazer isso, né? Então vamos manter isso para seguir de maneira semelhante a todo mundo. E que a Rosalice está por aí também. Tudo bem, Rosalice? Faz tempo que a gente não se encontra. Tudo bom. Tudo bem. Muito bom escutar a Beatriz, com certeza. E aí, eu estou mandando aqui no WhatsApp de vocês dois, Ricardo e Bebeto, a gente vai lá e volta bem rapidinho. Beleza? Alguém conversa com o Hermes aí, porque eu acho que ele não tem o meu contato mas atualizado. Você acha... Bom, não sei, tá sua foto lá no... Sua foto com esse blazer aí. Será que não é? Não, peraí, então. Na verdade, você tá de terno lá. Vê se chegou aí pra você. As pessoas duvidam de mim, Beatriz.